Dicas de investimento não faltam na internet. No entanto, é importante tomar cuidado com as fontes consultadas, principalmente aquelas que prometem fórmulas para enriquecer rápido. Investir é um processo que deve ser construído e acompanhado todos os dias. Assim, você terá resultados excelentes no futuro. Olá, estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje no Patrícia Alvim Convida. E o nosso assunto de hoje é sobre investimentos. Sobre isso eu vou conversar com João Tarcitano, que é educador financeiro e bancário. Tudo bom, João? Tudo bem, Patrícia? Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. E vamos começar perguntando quando começar a investir. Não existe uma idade certa para isso. Sempre o tempo está a favor do investidor. Lógico que quanto mais cedo, mais tempo você tem para ter o retorno, né? E menos sujeito às intempéries que possam acontecer no processo, você fica exposto. E como começar a investir então? Essa pergunta feita há alguns anos, ela seria extremamente natural de ser respondida. Mas hoje ela se torna uma questão mais elaborada. Antigamente você poderia entrar num banco, qualquer coisa que você escolhesse, você ia ter uma remuneração aceitável e hoje isso já não existe mais. As pessoas precisam de ter o conhecimento adquirido por meio próprio, se fazerem assessorar por pessoas que têm um conhecimento ou mesclar as duas coisas, que é o melhor dos mundos. Para você ter uma ideia, o preço que se paga por ignorar um investimento em conhecimento nesse tipo de realidade pode ser muito bem colocado com o que aconteceu durante o ano de 2020. O objetivo de toda alocação de recursos no mercado financeiro, ela é propiciar o pagamento no mínimo da inflação, mais um plus para aquele valor. E isto não aconteceu em 2020, pouquíssimas pessoas se deram conta disso. Os números. O IPCA, que é um mensurador de inflação, apontou 4,52 durante 2020 e a maior parte das aplicações de renda fixa, que são balizadas em CDI, tiveram uma rentabilidade de 2,75, ou seja, as pessoas tiveram perda sobre o valor alocado no sistema financeiro baseado nesse processo de remuneração pelo CDI. E existe um valor mínimo para começar a investir? Não existe um valor mínimo para começar a investir. As pessoas alocam aquilo que elas têm disponibilidade. O importante é ter a cultura de colocar todo mês alguma coisinha como fonte de reserva financeira. E qual que é o melhor investimento atualmente? Esta resposta também não pode ser respondida com o viés que sempre foi marcado, que é a seguinte pergunta: o que está pagando mais? A matemática sozinha não responde essa pergunta. Por quê? Não é o mais que é o melhor. O melhor investimento para mim não é o melhor investimento para você. Eu vou explicar por quê. Um investimento e uma aplicação, veja bem, são coisas diferentes. Investimento não é a mesma coisa que a aplicação. E a gente pode até esclarecer isso, que eu acho muito pertinente, tá? Ele tem que casar três coisas: o tempo que pode ficar alocado, o perfil da pessoa com relação a aceitar mais ou menos risco e o cenário financeiro, do mercado financeiro no momento. Certo. De modo que não existe investimento e aplicação feitos e que fiquem congelados. Quando uma dessas variáveis muda, eu preciso rever todo o processo. Isso dentro de um cenário como esse que a gente está vivendo, de modernização de tudo que existe em termos de conceito de aplicações bem feitas. E muita mudança, né? Muita mudança. Essa mudança já vinha acontecendo há alguns anos, acelerou absurdamente com essa situação da pandemia. Um dos nichos que foi mais afetado com relação à mudança foi o mercado financeiro. E as pessoas realmente hoje não podem abrir mão do investimento no conhecimento
para poder fazer essas alocações. O preço que se paga é muito grande por ignorar todas essas mudanças que estão acontecendo. E você falou que a aplicação é diferente de investimento. Qual é a diferença? Sim, esse conceito é um conceito de dicionário, mas é extremamente importante dele ser dominado nesse momento. Uma pessoa, ela deve ter aplicações e investimentos para o recurso que ela tem de reserva. Por quê? As formas como elas trabalham um recurso são diferentes. Exemplo, numa aplicação, você tem uma fonte de retorno, que é juros. No investimento, você tem mais de uma forma. Quando você faz uma aplicação, por exemplo, na poupança, você vai ter aqueles juros da poupança. Quando você compra uma ação, você está fazendo um investimento, você vai ganhar com a valorização da ação, você vai ganhar com o dividendo que aquela ação paga, você pode ganhar com o aluguel que você faz daquela ação, ou seja, você multiplica o seu leque de opções de retorno. Mas aí tem que saber até quando você vai precisar desse retorno, né, que você investiu, né? Exatamente. Porque às vezes não é momentâneo. Exatamente. Né? Não é para 1 mês ou 2 meses, né? De onde se conclui que você tem que ter as duas coisas e cabe ao profissional que te assessora saber fazer a mensuração de como distribuir entre os dois nichos, aplicação e investimento, levando em conta o seu perfil, a sua necessidade e o cenário de mercado financeiro. E que conselhos você daria para a pessoa que está investindo, quer investir ou aplicar? Bom, a primeira coisa é ela fazer um investimento em conhecimento. E, se possível, fazer-se assessorar por um profissional bem capacitado para complementar esse conhecimento. Eu faço uma advertência. As redes sociais, elas colaboram em muitos aspectos, mas no mercado financeiro elas têm entregue uma coisa muito perigosa, que é o surgimento de enriquecimento rápido, assim? Exatamente. Também. Tem surgido muitos consultores, pessoas não capacitadas, incitadores, né, que têm colocado as pessoas reféns de um falso portfólio de investimentos e que isso pode gerar um prejuízo muito grande. Então, o conhecimento e o profissional que assessora a pessoa é muito importante. Segundo, nós temos que quebrar o mito de que aplicar bem e investir bem é para economistas, é para pessoas altamente graduadas. Não é. Tudo que você precisa é dedicar um pouco do seu tempo para poder fazer uma leitura séria, procurar uma instituição financeira e um assessor sérios e, a partir daí, você entrar no mercado de peito aberto, pronto para fazer todo esse processo de uma forma bem consciente, e os resultados você vai colher se você envidar os esforços no ritmo que é necessário. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais, né, ou tiver alguma dúvida, como que nós fazemos para entrar em contato com você? Bom, o meu perfil no Instagram é João Tarcitan. As pessoas podem colocar lá as suas dúvidas, na medida do possível eu poderei respondê-las, né? E eu espero que seja esse momento uma chance das pessoas realmente se interessarem um pouco mais por essa questão, porque hoje ela é uma questão de sobrevivência. Não tem como ninguém trabalhar, juntar um dinheiro e não entender minimamente de como investir e aplicar esse recurso. Maravilha, adorei o nosso encontro. Perfeito. Tudo de bom para você e muito obrigada. Eu que agradeço. E o meu programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no jornal Tribuna de Minas aos domingos e também na rádio CBN. Estou sempre esperando por vocês. Até lá!